Irmãos e irmãs, estamos começando nesse dia, com a 10ª semana do Tempo Comum, a história de Elias, no primeiro livro dos Reis. E durante 15 dias, vamos seguir as pegadas deste profeta e do seu sucessor Eliseu. E não resisto à tentação de hoje apresentar um pouco este homem para te ajudar, meu irmão, minha irmã, a abrir a cada dia a liturgia diária e mergulhar um pouco no Antigo Testamento, aprendendo a saboreá-lo, pois está cheio de coisas bonitas e a gente compreende melhor o Evangelho quando a gente conhece um pouco já o Antigo Testamento. Imagina, este profeta Elias, faz 30 séculos que ele viveu. Já pensou? 30 séculos? Ele viveu entre 800 e 900 antes de Jesus Cristo. Ele tem um nome bonito, gostaria de ter este nome. O Senhor é o meu Deus. Quando ele vive, o reino de Israel está dividido em duas partes adversas. O norte, muito grande, e o sul, pequenino, mas com a catedral, com a capital, Jerusalém. E já faz 50 anos, quando Elias começa seu ministério de profeta, já faz 50 anos que Israel está dividido em duas partes, assim. O rei do norte, que não tem a capital, Jerusalém, fica com raiva, porque Jerusalém atrai muito, como os nossos santuários. Divino Pai Eterno, Aparecida, atrai até o povo do norte para o sul, só que aqui somos uma só terra. Mas lá era dividida, então o rei do norte estava com inveja, com ciúmes, porque o povo descia para Jerusalém, que se tornara terra estrangeira, e lá ouvia tantas coisas contra o norte. Então, o rei Jeroboão resolveu criar uma outra religião, tirada do Yavismo, como se diz, quer dizer a religião que veio de Moisés, revelada pelo Senhor Deus, Yahvé. Não, ele criou uma religião de sincretismo. Sincretismo quer dizer de mistura entre o Yavismo, para não assustar as pessoas, mas misturando também com algumas divindades pagãs. Favorecer os cultos pagãos, ele fez e muito, até nos santuários yavistas. E como ele casou com uma pagã chamada Jezabel, ela introduziu, imagina, no palácio real de Acabe, introduziu muitos centenas de sacerdotes pagãos de Baal. Baal é o nome da divindade que lá mais era cultuado, mas nada a ver com Yahvé. Por que tanto interesse para Baal? Yahvé não basta. Entenda bem. Baal, na mitologia do Oriente, as terras lá do Meio Oriente, Baal é o deus da tempestade, quer dizer também da chuva. Sendo o deus da chuva, é daquele que depende a fertilidade, tanto da terra, das plantas, como do gado, porque em tempo de seca, gado morre. E Baal tem outra característica na mitologia daqueles povos. Baal um dia foi engolido pela morte, mas a esposa de Baal o tirou da morte e o fez reviver. Mais uma coisa boa para Baal. Ele não é apenas aquele que dá a chuva, mas é aquele que devolve a vida quando a morte matou. E digo isso porque numa cultura agrícola,
em que se joga a semente morre no chão. A chuva é que faz renascer as plantas quando ela chega. Então tu percebes que numa cultura agrícola como a do Oriente Médio daquela época, Baal é fundamental, dele que depende tudo. A vida econômica da família ou da sociedade depende da chuva e daquela morte e renascer das plantas. E isso vai favorecer até o gado e aos homens e mulheres. E também Baal, sendo um deus pagão, é bastante fácil conquistá-lo. É só pagar com um sacrifício, mas não exige nada do coração. Não tem mandamentos, não tem lei, não tem nada. Só tem que fazer uma oferta. Paga e tu serás abençoado. E aí a prosperidade é tua. Não precisa de conversão do coração. Deixa isso para os outros. Pretendendo, compreendendo como uma religião pagã como esta, é capaz de se misturar com a religião mais autêntica, mas aos poucos suplantar, substituir. Porque a outra cobra ainda de mim conversão do coração, docilidade à lei de Deus, um jeito de viver que talvez não é aquele que, com os meus caprichos, eu gostaria de levar. E é assim que Jeroboão e Acabe, aqueles dois primeiros reis do norte, vão conseguir desviar toda aquela parte norte de Israel para uma religião totalmente desnaturada. E é por isso que o Senhor Deus escolhe Elias. O Senhor é o meu Deus, é o nome de Elias. Ele vai ser enviado por Deus a Israel para proclamar uma seca. Uma seca? Sim, para mostrar que quem dá água não é Baal, é o Senhor Deus, de Moisés e dos nossos antepassados. É uma seca brava. Ele anuncia que por todo este ano não terá água, a não ser quando eu ordenar a volta dela. É interessante que até ele se afasta porque ele está odiado pelos sacerdotes de Baal, até pelo povo. No início é fácil, mas bem rápido começa a pesar esta falta de água. No início ainda tem tanques, mas quando os tanques começam a secar e quando os rios começam a secar, aí que a raiva sobe. Elias também vai para o deserto. Ele vai viver a experiência que o povo vive, mas com uma diferença. O Senhor Deus mandou aos corvos que eles tragam cotidianamente o pão, e ele tem um riacho chamado de Querite, em que ele pode beber. Ele sofre como o povo no deserto, como os antepassados quando voltaram do Egito. Mas ele recebe a cada dia do Senhor Deus a água e sua alimentação. Ele experimenta assim, na carne, que tudo é dom gratuito do Senhor Deus. Isso é apenas para hoje, mas deixa eu fazer uma atualização. Tu não achas, meu irmão, que essa pandemia que é tão ruim, ela poderia levar-nos também a redescobrir a pureza, a autenticidade da nossa procura de Deus, da nossa busca de Deus. Eu suspeito que muitos de nós estavam vivendo uma vida meio rotineira. Eu vou para a missa, vou pedir alguma coisa, tomara que eu receba.
A nossa vida religiosa, no fundo do coração, podia ter perdido também um pouco de espontaneidade, um pouco de gratuidade, um pouco de beleza. Deus me ama, eu quero corresponder a este amor que não mereço, que nunca é de merecer, mas que eu quero corresponder a Ele. Está entendendo a diferença entre uma superstição por conquistar o poder de mal para que ele traga a chuva para cá e a gratuidade de amor de Deus que me ama primeiro e que suscita em mim pelo Espírito Santo uma resposta livre, gratuita, espontânea. Mas então não posso pedir nada a Deus? Pode pedir tudo. E até no Pai Nosso, Jesus te manda pedir o pão de cada dia, o perdão dos teus pecados, a vitória sobre as tentações e o mal. Mas tu pedes não conquistando Deus, não comprando a Deus. Tu não compras a prosperidade com alguns sacrifícios ou algumas ofertas. Tu vives no Espírito Santo como um filho. Uma filha muito amada que confia e não quer desagradar ao Pai do céu. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu isso com uma pureza, com uma beleza que podemos todos, aproveitando um pouco desse tempo de jejum espiritual, jejum de ritos, jejum de celebrações, jejum de reuniões espirituais com muita animação e muita alegria. Não, estamos vivendo um pouco no deserto, sei disso, eu também. Mas eu peço a Deus que nessa provação, o melhor de mim volte a tomar a primazia, a busca de Deus por ser Deus. Não em vista do benefício que eu posso receber. Meu irmão, peça a Deus que o exemplo de Elias, nos próximos dias, possa te ajudar a fazer do Senhor Deus o teu Deus. Amém? Eu rezo por ti nesta noite e eu suplico que Deus tome realmente o primeiro lugar no teu e no meu coração.